que houve fraude tanto para provinciais, legislativas, assim como para presidenciais. Então, compete ao órgão, sendo um órgão de justiça, se fosse, aliás, como se diz no papel, competiria a esse órgão trazer a justiça eleitoral. Mas como é um órgão, é um instrumento do Partido Frelimo e deve manter os camaradas, porque uma das coisas que nós temos que ver, a própria Lúcia Ribeiro, a senhora Lúcia Ribeiro, não é uma pessoa íntegra, contencioso que o Podemos apresentou. Mas íamos tendo algumas mensagens de que o Podemos isto, mas aquilo, não meteu aquilo. A Lúcia Ribeiro praticamente convocou aquele encontro como norma, mas também por detrás dessa norma há aquilo que podemos chamar de, quer dizer, de uma ação que por fora é boa e por dentro é amarga, não é? Quero passar uma mensagem de que eles estavam a fazer o seu trabalho, conforme ela disse, de que tinham, aliás, o Podemos é, forneceu os famosos 300 quilos de atas editais. Então, tinha que ter mais tempo para poder analisar. Então, se formos a analisar sob o ponto de vista técnico ou de procedimentos do Conselho Constitucional, ela fez bem, mas fez tarde. Em algum momento, é verdade que é um órgão independente, não pode agir segundo a pressão popular. Mas há vezes que tem que se responder à pressão popular, porque essa pressão é uma pressão que está a ser feita no sentido de que nós não confiamos em vocês. Queremos ouvir o que é que vocês vão dizer e depois vamos tomar o nosso posicionamento. É aquilo que nós ouvimos do próprio presidente do Podemos, que disse que aquela instituição não é credível. No ano passado fez a mesma coisa, este ano também a mesma coisa, por isso é uma instituição não credível. E foram claro, nós não estamos aqui para dizer de vitória ao Venâncio Montano e o Podemos, mas sim estamos aqui para pedirmos a verdade eleitoral ou a justiça eleitoral. Então, é um encontro de trabalho, mas o que deixa todo mundo indignado é o timing que o Conselho Constitucional recebeu a reclamação do Podemos e depois ficou muito tempo a dizer que estava a trabalhar por aí, depois foi aparecendo e primeiro disse que estavam a sofrer ameaças, não é? E depois estavam a sofrer ameaças e eles, como órgão de justiça, deveriam ter apresentado alguma participação, alguma queixa, algumas esquadras, que é para se investigar. Se foram ligados, é possível, portanto, dizer que nós sofremos ameaça e processamos. As pessoas ligaram, os contactos estão lá, o processo está a andar, mas isso não houve, significa que quer dizer, é uma mentira, é uma falácia. É como quem, por exemplo, é verdade que muita gente está indignada com o Conselho Constitucional, pode proferir qualquer coisa nas redes sociais, às vezes não chega a ser ameaça. É como aquilo que se diz que os jovens queriam assaltar a presidência da República. Aquilo é uma pura mentira, porque primeiro tem que haver condições para tal. Os jovens com paus e pedras vão assaltar a Assembleia, aliás, a presidência da República, a Assembleia da República, não é possível. Enquanto tem lá militares com todo tipo de armamento que pode dizimar milhares e milhares de pessoas. Então, ela também está nos apresentar esse argumento que para mim, é falso. Foi um argumento no sentido de, para depois dizer que eles trabalharam, aquilo que conseguiram apurar é aquilo, e que dá vitória, portanto, ao Partido Frelimo. A tendência é essa, estamos a ver tudo. Ora, a outra parte que tem a ver com o próprio procedimento do Conselho Constitucional, segundo ouvimos ali nas conversas com o Dr. Furquilha, quero-me parecer que o Conselho Constitucional convocou para ir informar que vão usar o mesmo truque do ano passado. Tivemos, por exemplo, no ano passado, algumas deliberações, ou aliás, acórdãos de alguns tribunais distritais que diziam para anular eleições,
e outros sítios para fazer recontagem, e o Conselho Constitucional foi recebendo e disse que iam se pronunciar. Mesmo este ano temos o mesmo assunto, e também temos a reclamação do Zimbábue que o Podemos apresentou e não foi apreciado. O que vai acontecer, o Conselho Constitucional, como é uma instituição, passo a expressão, de bandidos, porque ali a decisão deles é certa, não é certa, é justa, não é injusta, não se recorre. Mais uma vez, vamos trazer aquilo que nós habituamos, não é? Vamos trazer uma decisão injusta e vão dizer que é aquilo que eles conseguiram apurar. Então, porque quando se fala aqui do legalismo do Conselho Constitucional, eu penso que em algum momento não se pode só olhar para aquilo que as leis dizem. Temos que sair um pouco fora das leis e olharmos a sociedade, o que é que a sociedade quer agora. Porque a própria questão a formação, a composição dos órgãos do Conselho Constitucional é uma composição que vem dos partidos políticos. E a Lúcia está lá para representar interesses do Partido Frelimo. E ela é concunhada do Presidente da República. E o Presidente da República é presidente do Partido Frelimo. E ele não vai querer sair, ser um dos presidentes que saiu e deixou a Frelimo fora do poder. Ele não vai querer isso. Então, tem lá, que chamam de comadre, né? Tem lá a comadre que vai defender com uras e garas, não é? A manutenção, portanto, do poder nas mãos da Frelimo. Nós não esperamos, aliás, aquilo foi um show-off. Para mim, eu acho como já tomaram um posicionamento de não dar provimento à contestação do Podemos e até aparece a dizer que não houve contencioso para a eleição presidencial. Pode não ter havido, da forma como o texto foi escrito, não é? Mas está explícito lá que houve fraude tanto para provinciais, legislativas, assim como para presidenciais. Então, compete ao órgão, sendo um órgão de justiça, se fosse, aliás, como se diz no papel, competiria a esse órgão trazer a justiça eleitoral. Mas como é um órgão, é um instrumento do Partido Frelimo e deve manter os camaradas, porque uma das coisas que nós temos que ver, a própria Lúcia Ribeiro, a senhora Lúcia Ribeiro, não é uma pessoa íntegra. Na Frelimo, quando você está num posicionamento como este, você tem mordomias, tem também, é envolvido em negócios ilícitos, assim como ilícitos, e ela, portanto, não será exceção não estar dentro disso. Nós soubemos, aliás, no ano passado, que a antiga Procuradora-Geral da República tinha uma casa em Portugal comprada com dinheiro de droga, com Nuru Gulam, um indiano, não é? Ou de origem indiana, um moçambicano de origem indiana, que, portanto, trabalhava em Nampula, ou estava sediado em Nampula, que agora está preso em Portugal. Então, a Lúcia Ribeiro, além de laços de familiaridade que tem com a família presidencial, também tem compromissos nesse sistema, porque para você ser dirigente de uma instituição, na Frelimo grande como essa, você tem que ser ladrão, burlador, e Muito tudo bem, quanto é nojento. Então, foi um encontro para dizer, eu reuni com o Podemos e trabalhamos, o Podemos que se contente, é isso que apresentamos, e acabou. Não era uma reunião para trazer algo, por mim só acabar, aliás, aquele tempo que eles chamaram Forquilha, deveriam ter feito outra coisa ou deixar o Forquilha ficar à vontade e estar nos seus afazeres.